O Senar leva a formação profissional ao campo há 25 anos, oferecendo cursos totalmente gratuitos a produtores, trabalhadores rurais e familiares. Na grande maioria das vezes, a sala de aula é a propriedade rural. Para falar um pouco mais sobre as ações de formação profissional rural, recebemos no Senar Responde de hoje Fabiana Márcia de Rezende Ierria, coordenadora de formação inicial e continuada do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social da Administração Central do Senar. Bom dia, Fabiana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marcelo, obrigada aos ouvintes do canal do produtor. Fabiana, então, quais foram as principais atividades na área de formação inicial e continuada em 2016? Certo. A área de formação inicial e continuada é um dos departamentos dentro do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social. Aliás, é uma das áreas, uma das coordenações. A gente desenvolve uma série de atividades que é para dar suporte metodológico às ações da área fim das administrações regionais. Então, a gente faz formação de formadores, a gente faz a composição e atualização de documentos norteadores, a gente faz o suporte às assessorias jurídicas, assessoria de comunicação, a gente faz parecer técnico, a gente comparece a convocações ministeriais para reuniões técnicas, ou seja, a gente tem uma série de atividades. Somos 4 pessoas, eu coordeno, tem 3 técnicos, somos de funções multidisciplinares e formação acadêmica multidisciplinar e a gente atua de forma a fazer com que a área fim da administração regional aconteça tendo material didático atualizado, tendo formadores que estão capacitados na metodologia. Fabiana, então fale um pouco aí da formação de formadores realizada pela área FIC. Ok. Nós temos um portfólio de cerca de 10 capacitações diferentes que a gente ministra aos agentes das administrações regionais. Nesse portfólio, nós temos capacitações voltadas para o instrutor. Quem é o instrutor? É o profissional que a regional seleciona e a gente capacita na metodologia educacional do Senar. Por que é importante capacitar esse profissional? Porque ele é um veterinário, um zootecnista, um agrônomo, alguém que vem da academia, alguém que vem da experiência prática, mas que não sabe conversar com o nosso público, que não sabe utilizar estratégias de avaliação, que não sabe utilizar ainda estratégias de formação voltadas para o público do Senar. Portanto, a gente trabalha em 40 horas todos esses conteúdos. A gente trabalha o conteúdo da instituição, o que é a instituição, com que a instituição atua. A gente trabalha conteúdos voltados para um planejamento educacional. Então, esse profissional aprende a fazer um planejamento voltado para perceber no participante mudança de atitude, mudança no desempenho laboral dele. Então, essa capacitação tem 40 horas e é voltada para o instrutor. Nós temos também capacitações voltadas para o mobilizador. O mobilizador quem é? É o agente do Senar que vai selecionar o grupo que vai fazer os cursos e treinamentos da instituição. Então, o mobilizador normalmente ele é do parceiro, ele é um funcionário do nosso parceiro que mobiliza, que é o sindicato, que é uma associação de produtores, que é uma secretaria municipal. E esse parceiro precisa entender o que é a instituição e o portfólio de oferta da instituição. Então, a gente também capacita o mobilizador. A gente capacita o supervisor, que normalmente é um funcionário da regional, ele é uma pessoa da equipe técnica e que precisa aprender, que precisa incorporar à sua rotina os aspectos necessários de uma supervisão formativa. O que é uma supervisão formativa? É aquela que dá oportunidade ao supervisionado de aprender enquanto trabalha. Tá? A gente também tem outros tipos de capacitações voltadas ao aperfeiçoamento dessas pessoas. Então, são capacitações de comunicação e oratória, porque nem todo mundo nasce como você, né, Marcelo? Sabendo falar para as câmeras, sabendo conversar com alguém que está do outro lado, né? Então, essas pessoas precisam incorporar
a sua capacidade técnica, essa capacidade de olhar no olho, de se expressar com naturalidade, de colocar a mão no local certo, de colocar o rosto no local certo, de impostar a voz de forma a atingir quem está lá atrás no auditório, de usar um púlpito, né? Falar com destreza utilizando um púlpito. Então, a gente também trabalha essas noções de comunicação e oratória. Também trabalhamos noções de aperfeiçoamento voltadas para o planejamento educacional. Então, as pessoas têm uma nova oportunidade de pensar em estratégias educativas que sejam eficazes. Então, resumindo, a gente tem hoje cerca de 15 profissionais lá coordenados pela minha área, que são os instrutores que vão às administrações regionais trabalhar com esses agentes, esses conteúdos que eu acabei de mencionar. Só nesse ano de 2016, para vocês terem uma ideia, essas 15 pessoas conseguiram treinar quase 3.000 pessoas em campo, em cerca de 150 capacitações deste portfólio variado que eu acabei de falar. Tá certo. Agora, como é a rotina da produção editorial feita na área? A série de metodológica, os documentos norteadores da aprendizagem e os relatórios de atividades e de gestão e as apostilas do Núcleo Básico de Aprendizagem Rural e outros. Aqui é uma base, dá para se dizer? Exatamente. Aqui eu trouxe um pouco da nossa produção editorial. A gente está constantemente atualizando esses documentos que embasam a nossa aula lá para esses instrutores, supervisores e mobilizadores que eu acabei de mencionar. Então, por exemplo, o Plano Anual de Trabalho, que é o planejamento que as regionais enviam para a administração central, com a proposta do que vão fazer durante o ano, ele é inserido no nosso sistema que chama GAS, que é o Sistema de Gerenciamento das Administrações Regionais. E a gente compila os dados das regionais de forma a redigir um documento que demonstre para a sociedade e para o nosso Conselho Deliberativo o que as regionais vão fazer ao longo do ano seguinte. Então, a gente, na nossa área, a gente tem que analisar esses dados e ajudar a compor esse documento. A série metodológica, como você falou, é uma série que registra todas as informações do Senar. Informações de planejamento das ações, de operacionalização das ações e de avaliação das ações. Então, a gente tem uma série voltada para informar a sociedade sobre o que o Senar faz, né? Que é o documento 2, que fala do processo da formação profissional rural. A gente tem uma série metodológica que é baseada no Catálogo Brasileiro de Ocupações. Aqui a gente listou cerca de 300 profissões que o Ministério do Trabalho visualiza e para as quais a gente formata cursos. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui tem o trabalhador no cultivo de plantas industriais. Plantas industriais é café, cacau, e várias outras que têm uma codificação de acordo com o Ministério do Trabalho. Então, a gente fez essa listagem dessas profissões aqui para que a regional tenha como referência ao compor um curso e ao lançar nesse GAS, que é esse sistema que eu acabei de falar, que vai pedir um número para a regional quando ela lançar um curso de FPR que ela acabou de ministrar. A gente também faz os documentos necessários para a aprendizagem rural. A aprendizagem rural é voltada para jovens de 14 a 24 anos. Então, esses documentos, eles são do núcleo básico. O que é o núcleo básico? É quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com esse jovem noções de português, de matemática, de informática, que são competências básicas necessárias para ele avançar nas competências específicas, que são aquelas ligadas à produção do café, à produção do camarão, à produção de leite com qualidade. Tá? Então, todos esses documentos são feitos lá na nossa área também. Agora, como a área FIC auxilia as regionais na definição dos portfólios de formação profissional rural, promoção social e nos itinerários formativos propostos? Cada regional tem a expertise e tem a autonomia de propor para o seu público um portfólio de cursos. Portfólio de cursos voltados para a formação profissional rural, para a promoção social
E ela tem também a possibilidade de sequenciar esses cursos e treinamentos no que a gente chama de itinerário formativo. O itinerário formativo é uma proposta da instituição formadora para o seu participante de cursos sequenciados que podem ser modulados e que dão a oportunidade desse participante de estabelecer a própria trajetória de aprendizagem. Então, ele tem a oportunidade de fazer um curso de 24 horas, um curso de 160 horas, de voltar para a sua lida no campo, de voltar para a sua atividade laboral prescrita, incorporar teoria e prática e depois, 6 meses depois, um ano depois, voltar para a instituição para fazer os complementos em termos de aperfeiçoamento, de atualização. Então, cada regional faz baseado na necessidade do seu setor econômico e dos seus participantes. Nós, da área de formação inicial e continuada, nós temos a oportunidade de trabalhar junto com elas essas propostas, com base no que está no Catálogo Brasileiro de Ocupações, né, que lista várias profissões voltadas para o meio rural. E a gente reflete junto sobre o conteúdo da proposta, sobre a carga horária, sobre esse sequenciamento desses módulos. Então, as regionais nos buscam sempre no intuito de trabalhar de forma alinhada com o que está proposto na série metodológica e propor um portfólio que seja aplicável, que de fato surta mudanças, né, atitudinais, mudanças no desempenho laboral de cada participante. Agora, Fabiana, e a representação institucional junto a entidades nacionais e internacionais, como é que é feita? O Senar, a Administração Central, está sempre recebendo embaixadas que têm interesse em trabalhar com o Brasil e trabalhar em ações pró-agropecuária. Então, a gente recebe embaixadas, recebemos universidades internacionais e nacionais, recebemos ministérios que têm interesse em trabalhar ações conjuntas com o Senar e a gente tenta fazer uma aproximação com a regional que tem a vocação para aquela demanda específica, seja de uma universidade, seja de um ministério. Além disso, a gente também participa das reuniões voltadas para os programas que são legislados por legislação própria, como é o caso da aprendizagem rural. Nesse caso, a gente está sempre em contato com o SENAI, com o SENAC, que são entidades formadoras de aprendizes, exatamente como o Senar. A gente está sempre em contato com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a interface que tem a área com esses órgãos ministeriais e com esses órgãos nacionais e internacionais é muito grande, porque a gente conhece o que as regionais fazem, o que elas podem fazer e o que elas podem usufruir desses contatos que a gente faz aqui em âmbito nacional. Agora, Fabiana, e a participação dos programas nacionais de alinhamento, integra e nivelamento, é isso? Isso. A área tem contribuído para um nivelamento institucional pensado pela Secretaria Executiva do Senar, pelo Conselho Deliberativo, né, do Senar, da CNA, que é dar um suporte técnico para as regionais. No nosso caso, o suporte é técnico. Então, são visitas que a gente faz às regionais para ouvir o que elas estão fazendo, como estão fazendo e tentar dar o suporte necessário. Seja no âmbito da produção de material didático, seja no âmbito da capacitação dos agentes que eles têm, seja no âmbito da concepção em conjunto de um programa que atenda exatamente o que o Estado precisa. Então, a administração central foi muito sábia ao instituir esses programas Integra e Nivelamento para contribuir com a operacionalização dos serviços que as regionais prestam para o seu público lá no Estado. Eu agradeço, então, a coordenadora de formação inicial e continuada do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social da Administração Central do Senar, Fabiana Márcia de Rezende e Érria. Muito obrigado pela participação no Senar Responde. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui.